Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Quintas da TI, referente ao mês de novembro. E hoje a gente tem dois grandes amigos, né, o Thiago Giroto e o Vinícius Perro, falando um pouquinho sobre o que é o MDOP e como funciona esse pacote de ferramentas, né, que é para otimização de desktops. E eu vou estar na moderação aí com vocês. Thiago, Vinícius, é com vocês aí. É isso aí. Olá pessoal, boa noite. Sou o Thiago Giroto. Hoje eu estou junto aí com o amigo Vinícius Perro. A gente vai falar sobre o MDOP, não é isso aí, Vinícius? Exatamente, Thiago. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Perro e eu acho que falar sobre MDOP para mim é uma satisfação muito grande que até antes de começar o Quintas da TI de hoje, o pessoal estava falando sobre certificação, carreira, como começar. E o MDOP ele foi o primeiro produto que eu acabei me certificando. Eu fui meio que o caminho inverso. Normalmente o pessoal se certifica com Windows Server, Windows Client. O MDOP foi o primeiro produto que eu me certifiquei, por incrível que pareça, né? Então é um assunto bastante pertinente. Eu gosto de falar muito sobre o MDOP, né? É uma ferramenta que eu compartilho bastante conteúdo. Então, queria agradecer já a Giroto e ao nosso mestre Eduardo aí, MVP, pelo convite para poder compartilhar um pouquinho desse assunto. Beleza? Beleza, cara. Tenho certeza que todo esse conhecimento aí que você adquiriu ao longo da tua carreira, de ter feito o primeiro exame, né? Em Exato. MDOP, vai ajudar aí toda essa galera aí que está presente hoje. Já estamos começando aí com 16 amigos aí. E é isso aí, Vinícius. Vamos tocar o barco, tem muita coisa pra gente apresentar hoje. Vamos embora, vamos mudando por aqui, beleza? Eu já mudei, pode Não, mandar bala tranquilo, aí. tranquilo. Fique à vontade. Bem, pessoal, a agenda de hoje é bem rapidinha. Basicamente são 3 tópicos, mas tem muito assunto. E fique à vontade aí na hora de vocês perguntarem. Pode estar perguntando aí, sobre a ferramenta, como é que funciona. O campo aqui é bem aberto, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o MDOP. Em muitos clientes que eu visito, muitas palestras que eu realizo na região onde eu moro, o pessoal sempre fala, mas Vinícius, o que é o MDOP? Onde eu compro? Como é que ele funciona? Pessoal, o MDOP, ele é uma ferramenta que ele é somente adquirido através de um modelo de licenciamento que a Microsoft chama de Software Assurance, ou Software SA, né? Essa modalidade de licenciamento, naturalmente, para quem conhece o Software Assurance, ele é para uma categoria de clientes um pouquinho mais elevada, né? E para quem conhece, eu tenho que ter Software Assurance no meu ambiente Windows Client. Então, para clientes que desejam ter o direito de uso do MDOP, primeiramente ele tem que transformar todo o parque de desktop em Windows SA. Ok? Então, o cara comprou o Windows 8, ele tem o Windows 8, ele pode comprar em diversas categorias. Uma categoria que ele tem que comprar é o SA. A partir do princípio que ele tem um ambiente todo de desktop, todo já licenciado com essa modalidade, ele tem direito ao MDOP. Aí vem a pergunta, e para que serve o MDOP? Normalmente eu faço a analogia que o MDOP ele é o nosso canivete suíço. É uma ferramenta essencial no nosso parque que não pode faltar. Para quem administra ambientes Windows Client e um pouquinho do Windows Server também, sempre vai encontrar uma ferramenta de muita ajuda. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer com o MDOP? Além de migração de Windows Client, ele é uma ferramenta que auxilia. Então, aqui no Quintas da TI, já foi falado sobre diversas ferramentas, como o MDT, já foi falado um pouquinho de System Center, migração de Windows Client. O MDOP também ele pode entrar, ele tem uma ferramenta dentro dele que a gente vai ver mais à frente, que ele auxilia nesse processo de migração de Windows Client. Ele cria uma opção de compatibilização de aplicação. Então, se você tem aplicações conflitantes, não sei se alguém de vocês já pegaram um cenário onde, quando você instala uma aplicação de um determinado fabricante e instala outra aplicação do mesmo fabricante,
ou de outro, essas aplicações entram em conflito. Ou é uma DLL que eles reutilizam, alguma coisa assim, a gente tem um pedacinho do MDOP que consegue resolver esse tipo de cenário. Melhorar a experiência do usuário, eu acho que é o grande desafio hoje de quem administra, quem dá suporte nesse ambiente ao usuário corporativo. A gente tem que cada vez mais melhorar a experiência dos nossos usuários, desde o processo de facilitação de logon unificado, que é o famoso single sign-on, evitar que os dados, o perfil do meu usuário transitem entre diversos dispositivos, se perca. Então, foi até um assunto também comentado sobre a facilidade que o Windows 8 tem em você migrar em diversos dispositivos, a facilidade que a Microsoft já vem oferecendo no Windows, o famoso Windows 10, o Windows Preview. Ela está conseguindo chegar nesse processo da onipresença de um único sistema operacional, e o MDOP ele também auxilia nesse processo de melhorar a experiência do usuário. A gente vai ver quais ferramentas que melhoram. E gerenciar e monitorar os recursos do Windows, né? Então, a gente vai ver aqui que existem diversas ferramentas para a gente poder gerenciar GPOs, e a gente vai encontrar uma ferramenta dentro do MDOP que ele vai estender toda a minha capacidade de gerenciamento e controle das minhas GPOs. Beleza? Então, andando aqui um pouquinho, falando a respeito da evolução do MDOP. Pessoal, o MDOP ele não é um produto novo. Ele está na versão 2014, mas ele surgiu basicamente em 2007. Tá? Então, em 2007, a Microsoft comprou uma empresa chamada SoftCitry, e essa empresa tinha um produto, um dos produtos que compõe o MDOP, um dos produtos carro-chefe era chamado SoftGrid. Então, a partir de 2007, a Microsoft comprou essa empresa e juntou essas ferramentas e transformou em MDOP, que é a plataforma de otimização de desktop. Então, por que eu gosto de sempre retornar a 2007? Eu sei que a gente é basicamente 7 anos atrás, mas muita documentação de alguns produtos que a gente vai estudar e vai trabalhar com o MDOP, a gente pode estar se referenciando a SoftGrid. Então, já fica a primeira dica aí para quem quer estudar e aprender um pouco mais sobre a ferramenta. Procurem documentações também falando sobre SoftGrid, ok? Então, de 2007 até 2014, muita coisa mudou no MDOP. É super interessante que o MDOP, o roadmap, quem normalmente acompanha roadmaps de atualização de produtos da Microsoft, sabe que é um período em aproximadamente 4 anos, com um ciclo de releases a cada 2, com alguns side specs, isso para a plataforma Windows Server e o Windows Client. Já o MDOP é um pouquinho diferente, ele tem um ciclo de atualização semestral. Então, aproximadamente a cada 1 ano, eu tenho em média 2 updates de MDOP. Tá? Entenda o updates de MDOP, os componentes que fazem parte do MDOP. Então, a gente vai ver aqui quais são os componentes. Beleza? Virou tudo tranquilo? Tranquilo, cara. Eu vou completando aí na sequência. Manda ver. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, o que compõe? Quando eu baixo o CD do MDOP lá no meu portal do parceiro, eu tenho acesso basicamente a 3 categorias de produtos, 3 categorias de ferramentas. Então, em uma única mídia, eu vou ter uma categoria que trata o processo de virtualização. Então, eu quero um conjunto de ferramentas que possam me facilitar a virtualizar. Eu tenho 3 ferramentazinhas. Eu tenho um conjunto de ferramentas que trabalham no processo de gerenciamento. Então, nesse processo de gerenciamento, eu também tenho algumas ferramentas. E eu tenho uma ferramenta isoladazinha aí, que é a parte de restaurar. Se eu tiver que restaurar alguma máquina, eu tenho uma ferramenta que essa ferramenta, pessoal, é fantástica. Vocês vão ficar admirados com essa ferramenta. Então, basicamente, abordando um pouquinho sobre cada ferramenta, a gente tem a primeira ferramenta de virtualizar, ela foca em virtualização de aplicação. A segunda, que é a Enterprise Desktop Virtualization. Então, aí vai Everaldo. Valeu, Everaldo, obrigado. Uma ferramenta na parte de virtualização desktop, uma de virtualização de experiência do usuário. Eu tenho a ferramenta na parte de gerenciamento para administração avançada das minhas políticas de grupo, minhas GPOs. Uma ferramenta que centraliza toda a minha gestão de BitLocker.
que também já foi um tema aqui no nosso do Quintas da TI, e uma parte de Disaster Recovery de máquinas. Só que dentro do CD do MDOP 2014, o que a gente acaba encontrando? Perceba que nesse slide a gente consegue ver que só para o produto de virtualização de aplicação, que é o Application Virtualization for Desktop, ele não só tem a versão mais atual, ele não só tem o 5.sp2, ele tem, a menor versão que ele se encontra nesse CD é a 4.5 SP2. Então, o porquê é interessante a gente saber isso? Quando a gente está administrando um ambiente onde eu posso encontrar Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e mais à frente Windows 10 e até alguns cenários Windows XP, é interessante que essas ferramentas e suas versões são compatíveis com esses sistemas operacionais. Ah, Vinícius, então você quer me dizer que antes de eu já ir instalando um determinado produto para eu ter um recurso, eu tenho que meio que alinhar, casar a versão com o sistema operacional? Sim. Essa é uma preocupação que a gente, como um analista, tem que se atentar bastante para a gente não instalar a versão de um produto muito atual que não é compatível com a versão do sistema operacional antigo ou vice-versa. Então, essa aqui é o que contém dentro do CD de instalação do MDOP. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção do que tem dentro do CDzinho de instalação. Beleza? Então, abrindo agora e direcionando a cada produto do MDOP, primeiro a gente vai falar sobre o AppV, que é o AppV, o 5.0 SP2, que é a versão mais atual do Application Virtualization. E o que esse camarada faz? O que essa ferramenta dentro do meu pacote de otimização de desktop é capaz de fazer? Então, o AppV, ele é uma ferramenta que ele virtualiza a aplicação. Então, se eu preciso virtualizar uma aplicação, eu consigo virtualizar através do AppV. E qual a vantagem de virtualizar a aplicação? Normalmente, eu gosto de fazer uma comparação bem simples. Eu pergunto aos analistas que eu visito, quanto tempo você leva para instalar um Office 2013, por exemplo? Seja de qualquer forma, via remoto, via CD, via pendrive, via pasta compartilhada na rede. Aí normalmente a pessoa fala, não, 15 minutos, 20 minutos, enfim. Normalmente, esse tempo de instalação, ele se leva na casa dos 10 a 20 minutos para cima. Com a virtualização, utilizando o AppV, a gente consegue disponibilizar, e eu acho que essa palavra é importante a gente grifar aqui, eu não instalo mais a aplicação no meu desktop. Eu disponibilizo a aplicação para o meu desktop. E o que muda no conceito? Então, se eu não instalo, eu consigo entregar de forma muito mais rápida a minha aplicação. Aí alguns podem até perguntar, ah, Vinícius, mas basicamente a minha imagem de instalação do meu Windows, ele já vai com o Office instalado. Então, eu não tenho essa perda de tempo instalando o Office. Eu até concordo. Mas normalmente vai lançar um CSPack ou um pacote de atualização e você precisa instalar de novo ou criar uma nova imagem. E aí vai depender muito da administração. Mas quando a gente está falando de um parque maior, um parque com 200, 300, 5 mil máquinas, 10 mil máquinas, a gente está falando que de 10 a 20 minutos num processo de instalação é muito tempo. Com a AppV, a gente consegue disponibilizar um pacote Office, por exemplo, toda a suite Office completa, com todos os seus componentes, em uma rede, aproximadamente uma rede gigabit, em pouco menos de 1 minuto. Então perceba, se um usuário liga para você, eu estou usando o exemplo da ferramenta Office, que é uma ferramenta mais comum em ter um ambiente Microsoft, em ter um ambiente desktop, né? Mas se a gente levar em consideração um Photoshop, um AutoCAD ou qualquer outra ferramenta corporativa, outra aplicação corporativa, a gente consegue disponibilizar essas aplicações em poucos minutos e às vezes em poucos segundos. Eu já fiz até um estudo de caso em alguns clientes que eu consigo disponibilizar ferramentas que levavam horas para instalar, e diga horas porque não sei se alguém aqui já trabalhou com alguma aplicação de ERP.
o RP ou da SAP, ou da TOTS, ou qualquer fabricante aí, sem levantar bandeira de ninguém, normalmente tem uma série de configurações. Não é só um setup simplificado, feito um setup do Office. É um arquivo de configuração que eu tenho que alterar, uma pasta que eu tenho que dar uma permissão mais elevada, uma DLL que eu tenho que registrar, um registro que eu tenho que fazer no meu registro, né, nos meus campos normais. E aí, normalmente, esse processo acaba se prolongando. Imagine a gente fazer isso para todos os nossos usuários. Isso leva tempo, né? Então, a equipe de suporte acaba levando muito, muito tempo. Então, qual é a ideia? A partir do momento que eu virtualizo, isso é, eu crio uma bolha, esse é o conceito que a gente fala no AppTV. A bolha me permite eu sacudir, eu colocar tudo de dentro dessa bolha que essa minha aplicação precisa funcionar. É pasta compartilhada, acessos privilegiados a alguns DLLs lá dentro. Então, eu consigo colocar N arquivos funcionais dentro dessa bolha e eu fecho a bolha. E a partir do momento que essa bolha está fechada, eu só disponibilizo a bolha para os meus clientes. E os meus clientes, eu preciso de um agente na estação local e esse agente ele vai identificar essa bolha, vai ler o conteúdo da bolha e vai disponibilizar. Então, em poucos segundos, a gente consegue disponibilizar uma aplicação. Partindo do princípio que eu estou disponibilizando aplicações dentro de bolhas, cada bolha existe o seu isolamento, fica no seu mundo isolado. Então, evita conflitos. Então, aquele problema de conflitos que eu tinha anteriormente, eu não tenho mais. Por quê? Uma bolha não fala com outra. E se precisar uma bolha falar com outra, eu consigo criar esses conectores também. Aí é um nível de particularidade um pouco mais elevado em relação a cada bolha. Então, se você precisar hoje distribuir aplicações, por exemplo, RPs, de versões diferentes do mesmo fabricante, a gente sabe que não roda no mesmo ambiente, no mesmo desktop. Hoje a gente consegue ter 2, 3, 4, 5 versões, quantas versões eu quiser, do mesmo RP, do mesmo cliente de RP instalado, isso é, disponibilizada no meu desktop, sem conflito. E isso, para quem já teve esse tipo de problema, é uma vantagem enorme. Tu já pegou esse problema, Guiroto? Ou Eduardo? Eu já peguei sim. E, inclusive, eu utilizei o application Virtualization justamente para isso. Porque ele é uma virtualização flexível, né, Vinícius? Ele permite que eu ofereça o melhor de dois mundos, né? O mundo que está na máquina dele, fisicamente instalado, e o mundo que ele acha que está na máquina dele, mas realmente não está na máquina dele, né? Está virtualizado, está sendo oferecido para ele, certo? Então, e na verdade, quem nunca precisou não ter instalado um software, só que precisa usar aquele software, né? Imagine, eu não tenho condições de instalar determinado software na minha máquina, mas eu preciso, né, utilizar aquele software. Então, por que eu não posso virtualizar aquele software e entregar aquele software virtualizado a determinado cliente, né? E quem nunca precisou ter o software instalado e que não cause um conflito com outro aplicativo, né? Então, o AppV é sensacional para isso daí. Realmente ele oferece isolamento desses dois mundos, né? Ele vai reduzir o conflito e uma coisa bem bacana, né? Que é o tempo gasto com os testes que você precisa fazer às vezes, né? Para você montar um ambiente de teste, às vezes você precisa instalar tudo, aí no final de tudo você viu que, pô, não deu certo, né? Então, por que você não pode permitir que a sua empresa seja mais flexível, né? Se ela for mais flexível, ela está pronta para responder as mudanças dentro de um período muito, muito mais rápido, né? Então, o AppV oferece uma plataforma integrada e um gerenciamento poderoso de aplicativos virtualizados. Esse gerenciamento, com a versão 5, eu tenho uma interface. Essa interface ela é baseada na web, ela é feita com Silverlight, né? Então é muito fácil de você trabalhar e gerenciar tudo isso daí, que são os dois mundos. Exatamente, Guilherme. Exatamente. Falar de AppV, ou a gente chama em alguns cenários AppV, né?
merecia até um Quintas da TI específico dessa ferramenta, porque é uma ferramenta muito poderosa, com diversas particularidades, e como mesmo Guiroto falou, ele falou que a gente tem a capacidade de gerenciar a console de monitoramento dele através de um browser. E isso permite o quê? Uma flexibilidade até mesmo para quem está administrando o ambiente. Então, qualquer navegador que tenha suporte a Silverlight, a gente consegue abrir e gerenciar o nosso ambiente de visualização de aplicação. Beleza, pessoal? É isso Alguém aí. tem alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Então vamos lá, né? Pessoal, vocês podem colocar as dúvidas na perguntas e respostas, que eu vou ajudando a responder também, tá? Beleza, então vamos lá. Então a gente falou um pouquinho do AppV, do nosso AppV, que é a capacidade de visualização. Ainda assim, dentro do tema de visualização, a gente tem que falar sobre o User Experience Visualization. Esse Experience Visualization é justamente de experiência do usuário, é virtualizar a experiência do usuário, né? Hoje ele está na versão 2.0, e o que o EVI ele consegue nos entregar, essa experiência virtualizada do meu usuário consegue me entregar. Basicamente, virtualizar a experiência do usuário é conhecido como... Opa, Marcos, por favor, seu microfone. Valeu. Então, o que esse camarada consegue virtualizar? Não sei se tem alguém um pouco mais antigo aqui hoje na nossa sala, mas existia o virtualização do perfil do usuário, que era o perfil móvel. Não sei se alguém já mexeu aqui com o perfil móvel. Já mexeu com o perfil móvel, Guiroto? Já sim, cara. Inclusive, eu tenho hoje aplicado na empresa, perfil móvel. Para mim é sensacional e eu não fiz esse processo com o User Experience por Legal. outros motivos, mas realmente eu poderia ter feito com ele. E é disso aí que a gente vai falar agora, né, Vinícius? Exato. Então, para quem já trabalha com um perfil móvel de usuário baseado em Active Directory, né, com a pastazinha compartilhada na rede, com a criação do perfil automático de cada usuário, com a variável de ambiente, tudo bonitinho, vai achar bastante familiaridade com a visualização da experiência do usuário. Já com a ferramenta do MDOP, a gente consegue estender toda essa facilitação de virtualizar o perfil do usuário, mas não só o processo de estender, mas a gente consegue também estender o processo de controle. É muito comum hoje o TI oferecer diversos recursos para os seus usuários, só que às vezes o controle fica um pouquinho fugido. A gente não consegue exatamente ter um controle muito aprimorado sobre tudo que a gente consegue entregar em grande escala. Então, com a virtualização do perfil do usuário, dentro do MDOP, a gente consegue primeiro atender os pontos de flexibilidade em ambiente Windows. E entenda quando eu virtualizar o perfil móvel, é pegar todo o perfil do meu usuário e transpor ele para qualquer plataforma Windows, desde que seja a partir de um Windows x86. Então, qual é a vantagem disso? Se de repente tem um perfil que apresente uma determinada incompatibilidade com um determinado Windows, ou até mesmo com um determinado hardware, vai ver isso, como é que um perfil consegue gerar incompatibilidade com um determinado hardware? Então, vamos fazer um pequeno cenário. Imagine você que tem uma aplicação, essa aplicação requer um processo gráfico, uma GPU, para processar uma aplicação de AutoCAD ou uma aplicação que requer necessidade gráfica. Se você for para migrar seu perfil, utilizando o perfil móvel tradicional do Windows Server, e de alguma forma aquele arquivo de configuração daquela aplicação for parar numa máquina que não tenha aquela placa gráfica para executar aquele aplicativo, provavelmente vai dar algum tipo de erro, ou vai gerar uma certa inconsistência, que aí você, como administrador do ambiente, vai ter que acionar, vai resolver aquele chamado, e aí tu vai passar algumas horas para tentar identificar o que houve, ou gerar uma incompatibilidade, até chegar o momento de, epa, você não pode ficar aqui nessa máquina não, você tem que sentar naquela máquina ou naquela que tem aquela placa gráfica. Já com a virtualização de perfil do usuário utilizando o MDOP, a gente consegue resolver e prever esse tipo de cenário de forma muito mais simples.
apresentou um problema, você vai receber uma notificação, essa notificação você vai trabalhando em cima dela de forma muito mais proativa. Então, a integração entre perfil móvel com a experiência de usuário é muito parecida, só que com o EVI a gente consegue estender essa possibilidade. Tranquilo? Exatamente. E o detalhe, independente de como o aplicativo é entregue, né? Se é uma sessão de trabalho avançada ou se é uma sessão de trabalho virtual. E o bacana é que o cara vai lá e faz uma cagadinha, certo? Acidentalmente o cara aplicou uma mudança que é indesejada. O que você pode fazer? Olha que bacana. Reverter a experiência para o seu estado inicial. Então, toda a experiência pessoal do usuário, as definições que foram feitas pelo usuário, pode ser mantida, né, Vinícius, numa supervisão. E a supervisão é muito simples e o cara foi lá, mudou uma questão lá que, fiz uma cagada. Então, através de políticas de sincronização que são inteligentes, né, você pode fazer a reversão dessa cagadinha que o usuário fez. Então, o EV é sensacional também, né? Então, ele entrega automaticamente a experiência pessoal para qualquer dispositivo, mas tem que ser baseado em Windows 7 e o Windows 8. E aí, o que você está oferecendo para o usuário? A capacidade e a flexibilidade de trabalhar de qualquer local. Então, isso é muito simples, é muito eficiente de ser oferecido e a experiência ela consiste com o Windows e esses aplicativos. Então, é muito, muito bacana isso. A diferença, né, entre aquela questão inicial que o Vinícius disse, de perfil móvel, é que qualquer cagadinha que ele fez, não tem como reverter. E outros dispositivos podem ser que não aceite também. O EV veio para isso, para você ter uma gerência muito mais completa do que apenas um perfil móvel. E aqui você pode disponibilizar até um modelo, né, Vinícius? Você pode disponibilizar modelos, né? E esses modelos já podem ter o Office 2007, 2010. É muito fácil de você transferir esses dados entre sistemas operacionais. É muito fácil. Isso mesmo, Guilherme. A facilidade é estendida. Acho que no final da apresentação de hoje, é que eu não tenho um cenário aqui, mas tem um cenário que eu trabalhei, que eu vou até comentar com vocês, que é gigante, e o MDOP ele veio para, tipo assim, ser a ferramenta que resolveu a vida do cara. O cara hoje está muito feliz, e os técnicos receberam até um aumento, porque conseguiram resolver esse problema de forma bem proativa. Uma coisa que eu esqueci de citar para vocês sobre o AppV, ele integra com o Configuration Manager, tá, pessoal? Então, quem já tem aí Configuration Manager na empresa, o AppV se integra, né? É bem bacana com ele, você pode gerenciar os aplicativos virtuais e físicos, juntamente com o inventário de hardware, software e sistema operacional. E, inclusive, você pode trabalhar com implantações de correções também, tá? E o Configuration Manager também faz integração com o EV, ok? E você pode usar o PowerShell para simplificar as atualizações das configurações também, tá? Exatamente, Guilherme. Não só para reforçar, não só a gente pode utilizar o AppV ou AppV no Configuration Manager, mas se a gente estender até um pouquinho o assunto, falando sobre nuvem privada do seu ambiente, a gente consegue também entregar aplicações pelo VMM. Então, se você monta a sua nuvem privada e quer distribuir as suas aplicações para dentro de um determinado servidor que você está fazendo deployment via VMM, através da sua nuvem, e detalhe, ele pode se estender também no Azure. Aí a gente está abrindo um leque aqui de possibilidades. Mas dentro do ambiente on-premise, a gente consegue, com a família System Center, o Configuration Manager, como o Guilherme comentou, e acho que é um ponto extremamente importante, processo de inventário, compatibilidade de hardware, ele consegue se integrar, e o VMM também, não é isso, Guilherme? Exatamente, cara. E quando você integra toda essa brincadeira, rapaz, segura aí. Segura porque a TI vem forte.
Vem, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui do pessoal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. William Lima, vamos lá. O que ele botou aqui? Deixa eu pegar aqui. Não entendi a transição de programas entre computadores, como o Office, por exemplo. William, tu pode explicar melhor um pouquinho? Como assim a transição entre computadores? Se quiser, pode até abrir o áudio, eu acho que fica até mais fácil. Não? Acho que o William ficou mudo aí. Deixa eu ir para a pergunta de Bruno. Opa, William, fala aí, pode falar, para ficar mais fácil entender. Não, então vamos lá, vamos para Bruno. Bruno, tem um link bacana. Tendo um link bacana, é possível entregar mesmo app numa conexão VPN ou DirectAccess? Pô, Bruno, acho que tu fez uma pergunta essencial quando a gente está falando de deployment de aplicação. Basicamente, o método de deployment do AppV, via documentação técnica da Microsoft, ela garante que você consiga fazer um streaming até via uma rede 3G. Isso é documentação, tá? Só que como eu tenho algumas experiências de campo, esse cenário não é muito feliz. O que normalmente eu recomendo? Se você tiver uma conexão VPN, na verdade a VPN ele cria um túnel. O que mais vai lhe garantir uma experiência adequada de deployment de aplicação é o seu link de internet, a sua banda de internet. Então, se você tiver uma banda de internet interessante para aquele usuário, você consegue sim através de VPN. E o processo de Direct Access, na verdade o Direct Access ele se torna transparente para o AppV, tá? Porque se você conseguir apontar para o seu servidor de AppV, publicar ele no Direct Access, sim, você consegue ter um método de autenticação super transparente. Você não consegue fazer o deployment de aplicação via Direct Access, tá? Isso aí realmente não é possível. Mas imagine se você tem uma estação de trabalho e você fecha um notebook, você fecha uma VPN para o seu data center e ele consegue apontar para o servidor de AppV, a gente consegue baixar a aplicação e o usuário acessa tranquilamente, tá bom? Espero que consiga ter respondido. Então, vamos lá, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tá tranquilo. Vamos lá. Já falando agora um pouquinho, a gente falou sobre virtualização de aplicação, virtualização do estado do usuário. Agora a gente vai falar sobre virtualizar desktop, que é o MEDV, né? Microsoft Enterprise Desktop Virtualization. E que esses nomes do MDOP eu acho bem engraçado, Guiroto, que parece todo produto Tabajara, né? Application Virtualization, User Experience Virtualization, Enterprise Virtualization. Parece Tabajara, mas funciona, viu, pessoal? Funciona e o produto é top. Funciona perfeitamente e recomendo, hein? Recomendo porque, cara, para Enterprise e Client funciona que... Olha, eu duvido, né, Vinícius? Quem nunca teve a necessidade de rodar duas versões de Internet Explorer diferentes na máquina, né? Pô, é só falar assim, para todo mundo tem um setor financeiro na empresa. E todo setor financeiro precisa de acesso a aplicações de banco, a aplicações de correntista. E essas aplicações, pessoal, tá muita dor de cabeça a gente gerar um nível de compatibilidade com o nosso navegador de coração, que é o Internet Explorer, né? Exatamente. Então, algumas versões somente é compatível com as versões que não são compatíveis com o Windows. Aí tem sempre aquele caboclo, né, que foi contratado para gerenciar o WSUS da empresa, né? Nossa, ou até o Configuration Manager integrado lá, a atualização. Aí o cara vai lá, puta, rapaz, saiu um novo Internet Explorer aqui, ó. Agora não é mais o 11, agora é um mais novo aqui, ó. E aquele banco necessita do 12, né? Não pode ser o mais atual. Pô, mas o cara foi lá e aplicou.
a atualização. E agora? O que eu vou fazer na máquina do cara? Vou desinstalar? Ah, beleza, eu posso desinstalar, vai voltar a funcionar o banco. Só que ele também utiliza uma outra instituição, né? E nessa outra instituição não pode ser a versão anterior do Internet Explorer, tem que ser a versão mais nova. Será que o MedV ajuda a gente, Vinícius? Então, aí qual é a vantagem do MedV? O porquê implementar? O MedV ele entra numa camada de virtualizar um desktop e esse desktop ele vai rodar na máquina do usuário. Ué, Vinícius, espera aí. Eu já tenho isso com um antigo Virtual PC, ou até mesmo um VMware Player, ou um VirtualBox, hoje que é o mais moderno aí, e de fácil utilização em ambientes corporativos. Aí eu falo, tudo bem, você pode entregar para o seu usuário uma máquina virtual, utilizando um VirtualBox, ou um VMware Client da vida, ou até mesmo para aqueles que já estão mais antenados, conectados com a evolução do produto da Microsoft, pode utilizar o Hyper-V da máquina do Windows 8, né? Windows 8, Windows 8.1. Aí tudo bem, mas eu faço uma pergunta simples. Você tem gestão sobre essa máquina? Você consegue manter essa máquina atualizada? Essa máquina está respeitando as políticas de segurança? Se essa máquina apresentar algum problema, como o Guiroto mesmo comentou, se o usuário ele fizer alguma coisa não tão recomendada com aquela máquina, instalar algum produtozinho, ou esquecer a máquina habilitada e um update lá, acabar comprometendo aquela instalação toda. Aí eu faço a pergunta, e agora? O que você vai fazer? Ah, Vinícius, mas eu já tenho uma solução. Eu faço toda essa preparação da máquina e gero um snapshot, ou faço um checkpoint, né? Agora o nome é novo, né? E aí eu resolvi meu problema. Tudo bem. Isso para uma máquina, eu até concordo, você utilizar uma solução, vamos dizer assim, uma solução standalone, né? Sem gestão, sem controle centralizado. Até mesmo porque não vale a pena, é uma máquina só. Mas se a gente começar a falar em processo de escala, a gente está aumentando o meu ambiente, eu tenho 10, 20, 30 cenários como esse, essa mesma máquina, de forma simplificada, se torna um pouco trabalhosa de administrar. Aí é onde entra o MedV. O MedV, ele vai criar um desktop, você consegue criar um desktop, tá, para o seu ambiente, você padronizar esse desktop, versão de sistema operacional, qual é o tipo de antivírus, quais são as atualizações que ele tem que ter. Eu deixo ele todo redondinho para o meu ambiente. A gente diz que ele está compliance com as regras da instituição. É um nome bonito que o pessoal gosta de inventar, né? E aí você consegue distribuir e controlar o acesso a essa aplicação. Essa máquina virtual. E o que eu quero dizer quando eu falo controlar? Imagine que você tem uma máquina, um desktop, que esse desktop ele tenha vários perfis de usuário. E entenda vários perfis de usuário, aquela máquina se loga várias pessoas ao longo do dia. Ou até mesmo uma máquina que tem turnos diferentes. Tem equipe que trabalha de manhã, tem equipe que trabalha à tarde, tem equipe que trabalha de madrugada. Então, um determinado usuário ele pode ter acesso a esse desktop virtualizado. Já outros não. Então, você consegue entregar um desktop para um desktop virtualizado para uma estação de trabalho do usuário e pode personalizar o acesso. Não é todo mundo que sentar naquela máquina vai poder se logar, vai poder inicializar o MedV, né? Não vai inicializar aquela máquina virtual. E aí a gente está falando em processo de escala, né? A gente gerencia de forma centralizada e cria versões de máquinas. Então, Vinícius, eu preciso criar uma versão de máquina para o meu ambiente financeiro, eu preciso criar uma máquina específica para o meu pessoal de contabilidade, e eu preciso criar, por exemplo, uma máquina para o meu pessoal de web designer. Então, o meu pessoal de web design precisa ter uma máquina para ele poder codificar, ele precisa ter acesso total administrador naquela máquina, mas eu não quero deixar ele no meu data center. Eu já tenho um desktop um pouquinho mais robusto para aquele usuário, então eu prefiro entregar um desktop para ele e ele ser o dono daquele mini universo, né? E se ele tiver algum problema, eu vou lá e faço o deployment de novo, o redeployment, né? Um nome aí meio portuguesado, e eu consigo entregar de novo para o meu usuário aquela máquina dentro dos padrões. Não é isso, Guiroto? Exatamente. E além de entregar a máquina, eu posso ter a aplicação, né, Vinícius?
Eu posso ter aplicação também rodando na área de trabalho do MedV e, por exemplo, ter os dois Internet Explorers, uma versão mais nova, uma versão legada, uma versão mais antiga, disponível na área de trabalho do próprio cliente. Então, eu tenho o Internet Explorer 10, Internet Explorer mais novo. Ele está instalado na máquina mesmo, tá? Está em execução no host. E o outro, que é a versão anterior, por exemplo, está em execução na área de trabalho do MedV. Então, da perspectiva do usuário, ambas as cópias do Internet Explorer estão disponíveis como se estivesse em execução no computador local. Exato. Então, o MedV ele faz isso, ele permite que os usuários executem aplicativos legados dentro de uma máquina virtual, exatamente como o Vinícius explicou para vocês. E outra coisa bem bacana que o MedV já me ajudou bastante, que é quando você vai atualizar, né, o parque de máquinas de uma empresa, né, para uma nova versão do Windows, né, Vinícius? E isso é muito complicado. Cara, muita dor de cabeça. Às vezes você chega para fazer esse tipo de projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário. Saber todos os aplicativos e a compatibilidade desses aplicativos, entender a linha de negócio, se vai dar certo ou não os testes dentro do novo sistema operacional. Então imagine que você chegou na empresa e vai migrar lá de Windows 7 para Windows 8.1. Você esqueceu, né? Já que a gente está falando do financeiro, né? Você esqueceu de ir até o financeiro ou não fez bem feito essa avaliação, ou esse inventário. E aí, cara, você foi lá, migrou todas as máquinas da empresa, não testou, e como que você vai oferecer esse aplicativo que não roda no Windows 8.1 agora? Então, cara... Tiago só está tocando nas feridas, né? Só está indo no ponto certo. Mas tem que machucar. Se não machuca, não aprende, né? Exato. Então, você pode usar o MedV para isso. Para oferecer, né, os dois lados, né? O antigo e o novo, e você pode ajudar a vencer esses desafios que são os desafios de uma atualização ou de uma nova implantação, né? O departamento de TI, eles não querem atrasar nenhum plano, né? Então, se aconteceu, o MedV está aí para ajudar nessa questão, né? E por que também que eu não posso compartilhar os documentos, a impressora de rede antiga, os meus dispositivos USBs, inclusive, galera, leitores de smart cards. Perfeitamente ele vai funcionar com o MedV. E, Vinícius, quer falar da integração um pouquinho do Configuration Manager com o MedV? Falar da integração do Configuration Manager com o MedV elevar um nível muito, muito bom, cara. A gente consegue fazer deployment, porque o Configuration Manager já é uma ferramenta top, né? Vamos ser bastante sinceros. Então, quem usa o Configuration Manager, quem já teve experiência, um contato com a ferramenta do System Center Configuration Manager, sabe que ele é um universo de possibilidades. Eu normalmente digo que o limite é a imaginação, quem trabalha com System Center, né? Mas você conseguir integrar um MedV com o Configuration Manager, você extrai todo o potencial que o Configuration Manager tem, o processo de deployment, método de deployment, relatórios, redeployment, né, você configurar de novo. Então, assim, eu só vejo vantagens. Quem tem o Configuration Manager e pretende implementar o MedV, é uma boa casadinha, né, não, Guiroto? Exatamente. É uma ótima casada, né? E tem a parte também dos servidores, né? Não está ligado ao MedV, mas é uma questão que eu já passei em fazer atualização fazer atualização não, né? Fazer a migração de um domínio para um novo domínio no mesmo ambiente. Então fazer o domain rename, né? É quase a mesma coisa, só que eu vou ter que ter um inventário de tudo, de todas as aplicações, serviços, de tudo que está rodando, cada produto que está rodando dentro da empresa. E o MedV não é para ambientes de servidores, não é não, Vinícius?
é para ambientes de lembrado, desktop. Desktop. É para desktop, galera. Então, não utiliza-se MedV com servidores, tá? É para Windows cliente, Windows 7, Windows 8, 8.1, tá? E aí eu acho que uma coisa que ninguém perguntou mas Vinícius, tudo bem, vamos dizer que eu tenho um notebook do meu desenvolvedor ou do meu diretor, o meu diretor financeiro tem um notebook dele e eu disponibilizei esse desktop virtualizado através do Medv para esse usuário. E aí, ele fechou o notebook, foi para casa, viajou e ele precisa abrir aquela máquina, ele precisa acessar aquela aplicação que está dentro da máquina. E aí, vai perder a conexão, não vai conseguir abrir? Pessoal, o processo que você entrega com o Medv é totalmente autônomo. E quando eu digo autônomo o usuário ele vai ligar o notebook dele, ele vai acessar o Medv de forma transparente. Para acessar o Medv, para ligar a máquina virtual que está dentro do ambiente dele, não precisa estar conectado no ambiente corporativo, tá? Não precisa dessa conexão, não precisa estar com a VPN ou com algum outro método de conexão. Claro, se a aplicação que roda dentro do Medv e precisar de uma autenticação corporativa, aí isso aí a gente está subindo na camada de aplicação, que é totalmente transparente e que precisa, né? É um requisito da aplicação. Mas se eu tenho a necessidade de rodar o meu desktop virtual e ligar onde eu quiser, com conexão ou sem conexão com o ambiente corporativo. É transparente, beleza, pessoal? É isso aí, show de bola. Tem uma pergunta aqui de William, deixa eu ver aqui. O William fala assim, mas todas as estações do ambiente de trabalho têm que ter a mesma versão do sistema operacional, o Windows, para que o usuário final possa usar o desktop criado. William, não é uma obrigatoriedade não, tá? Como eu falei, dentro do CD do MDOP, ele tem diversas versões de cada produto. Assim como o AppV tem, o User Experience também tem, o Medv também tem diversas versões e o que cabe a você analisar se eu vou entregar um desktop virtualizado, gerenciado através do Medv, eu tenho que instalar o agente específico para a versão do meu sistema operacional. Se o meu sistema operacional base, isso é o que está instalado no meu hardware, no desktop, no notebook do usuário, for o Windows 7, eu tenho que instalar o Medv compatível com o Windows 7. Se for o Windows 8, Windows 8.1, a mesma coisa, tranquilo? Então, falando de virtualização, 3 produtos show de bola, matador, muito útil no nosso ambiente. A gente começa agora a falar um pouquinho sobre gerenciamento. E pessoal, essa ferramenta é muito fantástica. Não tem um cliente, não tem um projeto que eu não faça, que eu já fiz. E eu tenho certeza que ainda vou realizar, que todo administrador de GPO fique encantado com essa ferramenta. E normalmente eu tenho um almoço grátis aqui depois que eu apresento essa ferramenta, porque resolve muitos problemas, muitos problemas. É para rir mesmo, Guilherme, porque é muito engraçado. Você vai nos clientes, você resolve um problema do cara, e o cara fala, rapaz, essa ferramenta a gente já tem acesso há diversos anos e nunca usou, não é possível, era isso que eu estava precisando, e o cara estava cortando ferramenta de outro universo, de outro fabricante super cara, o AGPM, Advanced Group Policy Management. O que esse cara faz? O AGPM, se você tem no seu ambiente políticas de grupo, então vamos lá, eu tenho meu Active Directory tem meus usuários, meus objetos em gerais, e eu aplico as minhas políticas. Painel de controle, acesso a isso, pasta compartilhada, mapeamento de impressora, enfim. O GPO, se eu não me engano, a gente já ultrapassou mais de 3.000 possibilidades de GPO no 2012 R2, não foi, diretor? Não, me lembra esse número aí, sabe esse número de cabeça? De cabeça, sim, não, mas rapaz, Pô, 11h da noite, à meia-noite, lembrar esse número é matador, né? É matador. E, ó, e como o nome do AGMP fala, né? Avançado. Ele vai ampliar os recursos, né? Do Group Policy Management Console, né? Ele vai ampliar esses recursos. Se o Group Policy já é sensacional, já é ótimo, imagine você ampliar a escala, velho. Aí eu falo assim, mas como é que eu consigo melhorar algo que já é muito bom com a GPM?
O AGPM, ele literalmente ele melhora o processo, do que é muito, muito bom. Só para a gente ter um pouquinho de noção, o que a gente consegue ter com o AGPM? O AGPM, primeiro, a gente consegue criar um fluxo de criação de GPOs. Opa, peraí, Vinícius. Como assim criar um fluxo de aprovação? Tem um slide mais na frente que eu vou mostrar qual o nível de fluxo que a gente consegue criar. Eu consigo habilitar auditoria. Então, se você precisar entregar acesso à sua GPO para auditoria ou até mesmo para um processo de revisão, e ter certeza de que aquela pessoa que vai fazer esse trabalho não terá acesso nenhum de modificar a sua GPO, com a GPM a gente consegue fazer isso. E redução de tempo de gerenciamento da GPOs, que é, como a gente fala, no processo avançado, a gente tem que reduzir tempo. Mas como é que eu consigo reduzir tempos? Bem, criar GPO não é nada tão dificultoso hoje no nosso ambiente Microsoft. Eu acho que é uma coisa muito simples de se fazer. Eu crio a GPO nova, edito, fecho a telinha de edição da minha GPO, apontei ela para uma determinada unidade organizacional e prio. Ela já está funcionando. Só esperar o ciclo de atualização e as minhas estações ou meus servidores, para quem eu apontei essa GPO, ela vai receber. Mas imagine a gente poder criar um processo de check-in e check-out da GPO. Onde, nesse processo de check-in e check-out, eu crio minha GPO, eu tenho a capacidade de testar a GPO. Isso eu não vou testar numa unidade organizacional teste. Eu vou testar no meu ambiente, sem gerar impacto no meu ambiente, e eu vou ver um relatório do que ela está aplicando, se ela foi aplicada de forma correta, e melhor de tudo, se eu já tenho uma GPO configurada no meu ambiente já em produção e eu instalei o AGPM, eu vou conseguir importar essa GPO para dentro do AGPM. Ele ainda vai estar dentro do universo do GPMC, ele não vai sair dessa console, só que ele vai estar dentro de uma aba nova, que é o AGPM. E a partir desse momento, eu consigo editar essa minha GPO e o mais interessante, eu consigo criar uma versão dessa GPO. Então, eu consigo criar versionamento. Qual a vantagem? Mais uma vez, às vezes o corre-corre é administrador de TI. Ele é muita coisa na cabeça e pode ter marcado uma configuração, uma GPO de WSUS, ao invés de não reiniciar as máquinas após a atualização, ele deixa lá, marcado. Após a atualização dessa minha máquina, ela vai reinicializar. Ver que impacto eu vou gerar no meu ambiente. Então, fazendo esse tipo de configuração, o AGPM, eu tenho versões de GPOs. Eu acabei de fazer essa configuração, me equivoquei, mas eu quero resolver de forma muito rápida. Eu não quero... eu tenho certeza que a configuração da GPO anterior estava funcionando corretamente. Então, o que eu faço? Eu vou na minha GPO, clico com o botão direito e mando restaurar. Eu aplico a versão anterior. Por que eu vou aplicar a versão anterior? Porque eu tenho certeza que a anterior estava funcionando normalmente. E aí, como é que começa o troubleshoot? Como é que eu consigo resolver? O que eu fiz de errado? Eu consigo comparar as versões. Então, eu consigo visualizar um relatório onde ele vai me apresentar a versão atual e a versão anterior. E nesse processo de comparação, eu consigo identificar qual foi o ponto que eu acabei me equivocando na minha configuração. Então, a GPM, ela não é show de bola? É muito show de bola. Não tem um que não gosta, rapaz. Não tem nenhum que não gosta. Quem trabalha com GPO sabe o quanto é árduo. A gente fala, Vinícius, mas o meu ambiente é pequenininho, só tem 10, 20 GPOs. Será que realmente faria necessidade de eu ter o AGPM? Cara, basta ter uma. Para gerenciar a Defu, já acho interessante ter o AGPM, imagine ter 10. Claro, a gente tem cenários de GPOs que a gente está falando de 100, 200 GPOs, porque a gente está falando num nível organizacional um pouco maior, um pouco mais estruturado, eu tenho níveis de acesso diferenciado, eu tenho filiais, eu tenho às vezes até filiais em outros estados, em outros países. Então, normalmente é comum a gente se deparar com um ambiente como esse. Quando a gente está falando de um ambiente de muita GPO, como 100, 200, 500, a gente sabe que o trabalho desse cara é muito árduo. Então, a GPM a ferramenta principal. E eu falei do fluxo, né? O que eu consigo criar como fluxo de trabalho? Basicamente, a gente consegue iniciar o fluxo com controle. Eu consigo controlar a minha GPO. Então, eu já tenho uma GPO existente no meu ambiente. Eu importo para
para o meu ambiente do AGPM, né, para o meu GPMC, eu importo para o AGPM, e aí eu consigo seguir esse fluxo. Eu faço um controle, checkout, faço uma edição, faço uma check-in, solicitação. Então, como assim? Eu consigo criar um fluxo onde eu tenho o poder de criar GPO, mas eu não tenho o poder de aplicar a GPO, isso é, validar essa GPO no meu ambiente. Então, eu consigo fazer um fluxo de e-mail que eu aviso o meu chefe, ou aviso um analista sênior, ou aviso outra pessoa da equipe, que ela vai editar, vai verificar se aquela GPO foi configurada de acordo com o padrão, de acordo com o solicitado, e aí eu consigo ter minha GPO implementada. Então, veja como é interessante eu seguir um fluxo onde pessoas vão estar liderando a GPO ou não para determinado tipo de cenário. Tranquilo? Tranquilo. Tem algumas coisas, galera, que vocês precisam estar ligados sobre o AGPM, tá? O AGPM, ele trabalha em cima de cliente AGPM, tá? Que é o computador que executa o snapping do AGPM. Aí você tem o snapping do AGPM, que é o componente do software instalado. É por ele que você vai gerenciar as GPOs. Você tem o servidor AGPM, é esse servidor que executa o serviço e também gerencia um arquivo morto. Tá? E o que é o arquivo morto? Ele é um armazenamento central que contém as GPOs. As GPOs são de duas partes, GPO controlada e GPO não controlada. A GPO controlada é aquela GPO que ela está sendo gerenciada pelo AGPM. Ela vai fazer o gerenciamento também do histórico das permissões das GPOs controladas. E uma GPO não controlada é uma GPO no ambiente de produção que não é gerenciável, ou gerenciada, no caso, pelo AGPM. Uma outra coisa muito importante é você ter um servidor do AGPM, como eu expliquei aqui agora, tá? É o programa de instalação, que vai instalar o AGPM Service. O detalhe, o AGPM não altera o esquema ou os serviços de diretório do Active Directory. Beleza? Boa, bem colocado, viu? Bem colocado. Isso aí tem que ficar, porque às vezes o cara acha que eu instalo o AGPM, então vai mudar o esquema e vai mudar também algo dentro do meu serviço de diretório. Não, não muda, tá? Eu posso instalar o AGPM Service em um controlador de domínio, só se for necessário, mas não é recomendado. O recomendado é você instalar o AGPM Service em um servidor que é membro do domínio. Beleza, galera? Isso daí é muito importante para vocês, tá? Boa colocação, Guido. Boa. Mais um para fera demais, viu? São dicas, pessoal, extremamente preciosas. Eu já visitei cenários de diversos clientes que o AGPM parecia ser simples a instalação, mas estava muito confuso, o cenário não estava dentro dos padrões da própria Microsoft de recomendação, e aí a gente teve que começar o trabalho basicamente saneando, né? A gente teve que fazer um saneamento básico, literalmente, no AGPM do cara, para poder estruturar, deixar dentro do padrão. Então, essa dica que Guiroto falou, eu acho que é hashtag fica a dica, viu? Anota isso aí, que isso aí é questão do nosso dia a dia, viu? Nada pior do que ter um produto mal configurado ou instalado no nosso ambiente. A gente não sabe se é bug da ferramenta ou se é bug do nosso deployment, né? Se a gente levantou a infraestrutura de forma equivocada. Então, atenção nesses pontos aí. Exatamente. É por isso que eu gosto da infraestrutura, né? A infraestrutura suporta tudo. Basta com que você faça certo. Exatamente. E aí a gente indo agora para o MBAN. O que esse camarada faz? O Microsoft BitLocker Administration and Monitoring. Mais uma vez o produto Tabajara que a Microsoft tem aí com o MDOP. Agora, Guiroto, realmente foi um tema que eu não cheguei a ver, eu não indexei os vídeos suficientes aqui do Quintas da TI, se a gente falou sobre o BitLocker. A gente falou sobre o BitLocker esse ano? Edu, cara, a gente falou tanta coisa que eu não lembro. Mas se a gente não falou diretamente,
Nós falamos indiretamente, com certeza. Eu acho que é um assunto que passou sim, eu acho que tenho certeza que passou. Falou, aí, esse Luiz Otávio aqui, ele indexou todos os vídeos, viu? Eu acho que dá para, se eu perguntar, Luiz Otávio, qual foi o minuto e o vídeo que a gente falou do BitLocker, acho que esse cara vai saber responder. Valeu, Luiz Otávio. Então, falando um pouquinho na parte de gerenciamento de BitLocker, a gente tem o MBAN, que o MBAN ele consegue criar em um só ponto único o gerenciamento da criptografia dos nossos discos. Então, a criptografia do disco, do sistema operacional, ele já é um recurso que já vem disponível desde a versão do Windows 7. E a partir do Windows 7 a gente consegue entregar para os nossos usuários um desktop, um tablet, ou até mesmo um notebook com a criptografia de disco configurada. Só que o que a gente não tinha? A gente só tinha políticas de GPO centralizada. Vinícius, então eu já tenho o meu GPMC, eu instalei o AGPM, então eu vou configurar e vou gerenciar de forma avançada a minha GPO, que habilita o BitLocker. Ok, mas o BitLocker sendo gerenciado através do GPMC, a gente não, ou através do AGPM, a gente não consegue ter a noção de que, eita, meu usuário ele perdeu a senha. Né? Normalmente, quando quem já configurou um BitLocker, ou um BitLocker to Go, né, que também serve para pendrive, mas lembrando, aqui a gente só habilita BitLocker para disco de máquina, disco de sistema operacional. Só, vamos dizer, o famoso C2 pontos, tá? Para o meu HD, não para pendrive. O MBAN só gerencia para esse tipo de arquitetura. Eu consigo ter, de forma centralizada, as chaves dos meus usuários. Vinícius, teve um usuário que perdeu a chave, ele precisa ter acesso ao seu disco através de um slave ou de um outro método de acesso a esse disco. Como é que eu consigo fazer? Eu consigo restaurar a chave. Se eu não tiver um MBAN, eu não consigo restaurar essa chave. Então, basicamente, eu já tenho uma problemática. Né? Então, eu consigo criar regras, com diversos tipos de regras, consigo habilitar auditoria. Em ambientes de grande porte, a auditoria é algo muito recorrente ao longo do ano. Então, é comum, sim, os usuários sofrerem auditoria, seja uma auditoria interna ou uma auditoria externa. Né? Proteção contra roubo através de criptografia de disco. Então, se você entrar em um tablet hoje com Windows 8, que tem arquitetura x86 para cima, você consegue, é recomendado você habilitar BitLocker e fazer essa gestão. Então, se aquele equipamento for perdido, não se preocupe, porque você vai ter uma criptografia necessária. Né? E um portal de autoatendimento para os usuários. Não? Então, se o seu usuário precisar solicitar uma política diferente ou também solicitar a senha de acesso do seu BitLocker, esse portal ele vai facilitar esse processo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos dar uma aceleradazinha, né, Guido? Para a gente ver se a gente consegue matar o assunto rápido aqui. Falando agora um pouquinho... pode falar. E a gente tem aí uma demonstração do Edu ainda, hein? Exato. Não saiam, viu? Vamos ficar porque a demonstração tá matadora, tá show de bola. Para a gente tentar entender um pouquinho de como que funciona esse cenário. E agora falando do DART, né? Que é o Diagnostic and Recovery Toolkit. É o DART 8.1, que a Microsoft tem dentro do MDOP 2014. E o que esse camarada faz? Pense você, numa bela dia de manhã, o seu usuário bate a sua porta do seu data center e fala assim, Vinícius, Viroto, minha máquina deu tela azul. E aí, o que você faz? Bem, normalmente a gente tenta reiniciar a máquina diversas vezes, ir para ponto de restauração, mas, cara, essa máquina não foi para frente. Só que detalhe, essa máquina, não posso formatar essa máquina. Eu tenho que ressuscitar essa máquina a todo custo, por diversos motivos. É uma licença que só tem nessa máquina que foi instalada e a empresa não tem mais. É um software que já foi configurado pelo fabricante e o fabricante não dá mais suporte. Para reconfigurar aquela aplicação não existe mais manual. Enfim, existem N complicações para você não poder formatar. Você tem que dar um jeito de ressuscitar essa máquina. O que eu recomendo? O DART. O DART, pessoal, ele é um CD. Você pode criar um CD, uma mídia, entenda, uma mídia, sendo um CD, um DVD ou até mesmo um pendrive. Você cria uma unidade de boot
e você inicializa essa máquina através desse pendrive, através desse CD. E dentro dessa mídia tem um mini sistema operacional que ele vai ser inicializado. E a partir desse processo de inicialização, você vai conseguir ter acesso total ao disco da máquina. Você vai poder fazer diversos tipos de ferramentas, né? Diversas possibilidades. Você pode resetar a senha do administrador local. Eita, Vinícius, eu preciso saber qual é a senha do administrador local. Só que eu não sei, eu não tenho documentado, ou alguém alterou, eu não fiquei sabendo. Não se preocupe, você pode resetar a senha do seu administrador local sem nenhum problema. Lembrando, eu vou resetar, eu vou trocar a senha. Eu não consigo descobrir qual é a senha do administrador local. Ah, Vinícius, e usuários que têm perfil naquela máquina? Eu consigo resetar aquele usuário? Não. Já que é um perfil de usuário que é oriundo de um domain controller, eu não consigo resetar a senha, porque a senha não é armazenada localmente, né? Ela tem um processo diferenciado quando é um usuário de rede. Mas para usuários locais, eu consigo fazer reset de senha. Instalação de um update, muito também comum. Vinícius, o cara da WSUS lá passou um update lá que ferrou com a máquina do financeiro e eu não consigo remover. Guiroto, com certeza. Bruno também, com certeza. Todo mundo aqui eu acho que já pegou. Eduardo já pegou também esse problema, que instalou um update e eu não consigo remover. A gente sabe que tem updates que não se desinstalam pelo método tradicional. Como é que eu consigo desinstalar de forma segura e dentro dos padrões da Microsoft, utilizando o Dart? Posso reparar registros, posso desinstalar updates, posso remover malwares, enfim. Na verdade, o Dart ele é um conjunto de ferramentas. Então, o MDOP é um conjunto de ferramentas. O Dart, se eu não me engano, são 12 ferramentas que tem dentro do Dart. Ele dá para fazer N coisas. Acesso remoto, então eu consigo fazer um diagnóstico. Deu tela azul, eu consigo até mesmo analisar o arquivo de dump, né? Aquele arquivo que normalmente, eu não sei se alguém aqui já acessou, mas é um arquivo meio chatinho de se ler, mas eu consigo ter um aplicativo para ler esse tipo de arquivo. Não é isso, Viroto? Eu quero correr disso, viu? Mas uma coisa bem interessante, a gente falou muito em desktop, mas o Dart existe, por isso que é importante saber as versões. O Dart também tem uma versão específica para o Windows Server. Eu consigo fazer a mesma manutenção para o meu Windows Client, para o meu Windows 7, para o meu XP, para o meu Windows 8 e daqui para frente o Windows 10 também, mas ainda não é compatível com o Windows 10, tá? Não é compatível. Mas se eu tiver um Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, ou até mesmo 2003, quem tiver o Dart, se eu não me engano, o Dart 2011, ele ainda tem compatibilidade com o Windows Server 2003, tá? Então a gente consegue fazer essa mesma manutenção. Eita, Vinícius, instalei um update errado, não lembro a senha do administrador local por algum motivo, eu preciso recuperar aquela máquina, aquele servidor, eu consigo utilizar o Dart. Mesmo, ponto importante, mesmo se for um servidor virtualizado. Então, se eu tenho um servidor virtualizado, eu consigo inicializar essa minha máquina virtual com o Dart, aí no caso eu vou apontar para um arquivo ISO, e esse arquivo ISO eu vou dar boot por ele, eu vou conseguir ter acesso de forma normal. Não precisa ser um servidor físico não, tá pessoal? Tranquilo? Show de bola. Vinícius. Opa! Para eu ter o Dart, eu preciso ter o MDOP? Veja só. De via de regra, sim. De vias padrões que a Microsoft oferece nas entrelinhas do contrato do Software Assurance, diz que para ter acesso ao MDOP, sabendo que o Dart está dentro do MDOP, eu tenho que ter o MDOP. Né? Ficou um pouquinho confuso, mas via de regra sim. Né? Mas existe uma modalidade que nem eu não consigo entender muito direito, que tem alguns clientes que conseguem ter um Dart sem ter um MDOP, mas tem SA. É algo que eu já perguntei a algumas pessoas da Microsoft, nenhum souberam me dizer com muita clareza, que a gente sabe, né? Licenciamento Microsoft é um outro universo, são outros especialistas, eu gosto de dizer. A gente tem especialistas de Dev, de Infra, de várias categorias, inclusive também especialistas Microsoft em licenciamento. Não é isso, Guilherme? Exatamente.
que é também uma coisa que tem hora que eu acho que estou fazendo certo, não estou fazendo certo. Tem uma entrelinha aí que ficou faltando. Pessoal, e aí? A gente falou sobre diversas ferramentas. Gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nisso, sobre o MDOP. Qual é o conteúdo que eu recomendo? O MVA. Pessoal, se vocês não usam, usem o MVA, Microsoft Virtual Academy. É um site fantástico que a Microsoft tem. Quem já conhece, quem já utilizou, quem já fez algum curso, sabe do que eu estou falando, né? Guiroto aí é mestre do MVA também, tem muito conteúdo bom no MVA, dá para você ter uma introdução. E no MVA, vocês têm que pesquisar sobre o MDOP 2013. Pô, Vinícius, você acabou de falar do MDOP 2014, eu vou ter que te dar a ferramenta antiga, não se preocupe. O MDOP 2013 já tem muita compatibilidade com o Windows 8.1 e com o Windows 8. Tá? O MDOP 2014 ele veio para trazer outras funcionalidades, mas você fazendo o MVA do MDOP 2013, vocês vão estar com bastante conteúdo aí, vocês vão estar bem atualizados com o MDOP. Um outro link que eu gostaria de deixar aqui como recomendação é o de Marcelo Matias. Quem não conhece, é um cara especializado. Eu brinco com o Marcelo, que ele é o pai da criança aqui no Brasil. Então, para vocês verem um nível aí de responsa que esse cara tem, é um cara que sabe muito da ferramenta. Então, acessem o blog dele, Marcelo Matias, wordpress.com. Recomendadíssimo. O que for de ferramenta de desktop, experiência de usuário, voltado para desktop, Marcelo Matias é o cara que trabalha na Microsoft, especialmente só para isso aqui no Brasil. Recomendo também o meu próprio blog. Eu tenho o meu blog é muito voltado para o MDOP, né? Como eu falei, eu tenho meio que um carinho com essa ferramenta. Eu gosto muito desse produto porque foi a minha primeira certificação que eu tirei. Eu não sabia nem o que era certificação e eu conheci o MDOP, me apaixonei e tirei essa certificação. Então, no meu blog tem alguns conteúdos também. O porquê que eu só cito basicamente esses 3 links. Virtual Academy, você consegue fazer um treinamento rápido e direto, com algumas perguntas. O Marcelo Matias ele já indexa diversos outros sites oficiais da Microsoft sobre MDOP. E o meu blog também, ele já indexa também outros blogs, como o blog do time de produto do MDOP, em inglês, alguns artigos técnicos que eu construí, enfim. Você já meio que em 3 links você consegue acessar toda a documentação do MDOP. Tranquilo? É isso aí. E galera, o MDOP, tá? Ele está disponível para testes, beleza? Teste e avaliação para quem é assinante do MSDN e também do TechNet, tá? Sempre tem que respeitar os acordos com os respectivos programas, né? MSDN e TechNet. Mas para quem tem aí e consegue ter disponibilidade, está disponível para teste lá, tá? Exatamente. E aí, vamos para demo, Guiroto? Vamos lá. Eduardo, faz o show aí, Eduardo. Vamos lá, é uma coisa simples, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar a área de trabalho. Se estiver visualizando aí. Tá carregando. Beleza. A internet não está 100%, mas eu acho que dá para mostrar alguma coisa. Beleza, aqui já apareceu. Show. Pessoal, apertem o F5 para ver a tela cheia, né? F5. Bom, a ideia quando o Guiroto e o Vinícius deu de apresentar o Quinta sobre MDOP, uma ferramenta fantástica, eu tive a ideia de mostrar como é que a gente pode fazer a integração do Dart com o MDT, né? E usar a mídia do MDT, já que ele usa o Windows PE, para fazer a entrega lá na frente das ferramentas que incluem o Dart. Tá? E como o Vinícius falou, a gente precisa criar uma mídia,
seja ela um disco removível, um DVD, um CD, enfim, para fazer esse processo. Se eu tenho um MDT na minha rede já para fazer o deploy, eu posso usar isso também. E como é que eu faço a integração? Tá? Primeiro eu faço a instalação básica do Dart, seguindo o NNF, né, da instalação. Após esse processo, simplesmente eu tenho que copiar 2 arquivos, que é os arquivos de configuração, são as ferramentas do Dart, para dentro do meu deployment share, que é onde está o meu MDT. Para isso, o que eu faço? Arquivo de programas, onde eu instalei a versão específica. No meu caso, eu instalei a versão de 64 bits do Dart 5, então voltado para o Windows Server 2012 e o Windows 8.1. Está aqui. Essas são as 2 ferramentas que eu preciso copiar. Simplesmente isso. Que é a Tools x64 e a Tools x86. O que eu vou fazer? Eu vou copiar as 2 logo, para ficar mais fácil. E vou até aqui o meu Deployment Share, dentro de Tools. Vou colar eles aqui, para ficar mais fácil. Depois, o que eu tenho que fazer? Simplesmente movê-los para as suas respectivas pastas com as suas arquiteturas. Simples assim. Pronto. Está aqui dentro. Feito isso, eu só preciso abrir o meu Deployment Share, vir até as configurações, nas propriedades. Dentro do Windows PE, eu tenho uma plataforma, tanto o x86 quanto o x64. Eu estou usando aqui só o 64 porque o deployment está voltado para essa arquitetura. Vou mudar aqui. Vou até Features. Deixa eu ver se ele já vai aparecer. Olha ele aqui embaixo. Está aqui. Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset. Tá? Então, o que eu faço? Dou um OK, seleciono, como eu posso selecionar qualquer outras ferramentas. Dou um OK e faço o update do meu Deployment Share. O que ele vai fazer? A partir de agora, ele vai copiar essas ferramentas do Dart para dentro da minha mídia do Windows PE, do MDT. No meu caso, eu estou usando o MDT 2013 já, que é a última versão. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para fazer a atualização. Ele vai verificar o que precisa ser atualizado dentro da mídia do Windows PE e a partir daí ele vai fazer a cópia. A gente vai ficar atento nessa parte aqui, que é o processo da imagem de boot do Latitude, do MDT. Tá? Isso aqui demora alguns poucos minutos, é rápido, porque é a atualização. E aqui ele já montou a imagem .win e vai começar a cópia dos arquivos necessários. Notem aqui, adicionado o componente do Dart 8. Ok, feito isso, eu só vou, no meu caso, eu uso o WDS para fazer a entrega dessa imagem lá na ponta. Eu só vou importar isso para dentro do WDS e depois entregar para o cliente. Eu vou terminar esse processo aqui para vocês visualizarem como é que é mais ou menos a interface do Dart, depois que a gente e todas as ferramentas. Ok, agora ele vai criar a ISO. Se surgir alguma dúvida aí, é só me avisar, viu, Giroto, Vinícius? Tranquilo. Pronto, a imagem .minha que eu vou utilizar, ela já foi copiada aqui para dentro, do meu Deployment Share. Vou abrir o serviço de implantação. Vou substituir essa imagem que está aqui por essa, criada agora, 23, 28. No meu caso, para vocês já são 0 horas, né? Não estou no horário de verão. Eu estou tranquilo aqui, porque eu também não estou no horário de verão, não. Por isso que eu estou tranquilo.
A gente tá no Nordeste, né? Então tá tranquilo. Show de bola. Então ele vai substituir aqui. Deixa ele concluir. Enquanto ele conclui aqui. Prontinho. Finalizou aqui também. Eu vou minimizar. Vou pegar aqui o meu client. Dar o start nele já aqui. Vou utilizar o boot via PXE, via rede, né? Para facilitar o processo. Colocar em tela cheia. Notem que ele já vai fazer o processo de cópia normal do meu arquivo .win para dentro do disco. Espero que funcione. Ao vivo sempre dá alguma coisa. Não, vai funcionar, vai funcionar. O processo é mais demorado que eu estou fazendo via rede e aí está usando máquina virtual, acaba ficando um pouco mais lento. Mas esse processo no ambiente de produção é extremamente rápido. Uma coisa importante que o Eduardo está mostrando, pessoal, que perceba que se eu já tenho uma estrutura de deployment de imagens via rede, eu consigo entregar de forma muito mais inteligente essa mesma imagem com um recurso adicional, com a ferramenta. Então, ao invés de o pessoal ficar com um CD para cima e para baixo, com um pendrive no bolso, pode utilizar o mesmo benefício da estrutura de deployment via rede com o Dart, né? sem mudar nada sem nada de grandes configurações, não é, Eduardo? Exatamente, apenas com uma instalação padrão, a cópia desses arquivos para dentro do Deployment Share e poder distribuir isso. Outra coisa interessante caso eu já tenha uma estrutura de deployment, de criação de imagens de referência, eu também consigo colocar as ferramentas do Dart dentro do ambiente do Windows RE, né, que é o Recovery Environment. Então, eu consigo entregar isso lá na ponta e fazer com que as máquinas já tenham um ambiente de recuperação com Dart dentro dela. Então, quando eu acionar aquelas ferramentas avançadas do Windows 8, por exemplo, que der que rebootar a máquina, automaticamente eu já vou receber aquele processo lá e eu vou poder utilizar as ferramentas do Dart. Tá? Que o processo ele vai se comunicar agora com o meu servidor de deployment e vai me retornar a tela de boas-vindas do processo de deployment. Lógico, aqui eu tenho todo um processo de implantação após essa tela, mas eu posso também criar um processo específico apenas para utilizar o Dart. Depois não vai ter nenhuma sequência de tarefa. Olha só que legal aqui, ó. Se eu clicar em Run Dart Tools, ok, ele já me aparece essa tela que eu teria na mídia do Dart, indo máquina a máquina. E aí, como o Vinícius falou, eu tenho inúmeros. Lógico que eu preciso algumas delas, eu não vou ter porque eu não tenho nenhum sistema operacional instalado aqui. Como o SFC Scan, o Hotfix Uninstall, a parte de registro, o Locksmith, que é a parte de recuperação, alteração de senha. Mas, vou mostrar outra coisa bacana, que o Vinícius também mencionou, que quando eu inicio deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim, que quando eu inicio um deployment, automaticamente ele aparece aqui para mim. É porque eu não iniciei, foi mal. Deixa eu voltar aqui.
quando eu inicio um deployment, por exemplo, se eu fechar aqui todo esse processo, eu vou conseguir fazer um acesso, uma conexão remota ao meu deployment, automaticamente, através do Remote Connection do Dart. Só para a gente ter, o Vinícius falou da tela azul, né? Então, a gente tem o Crash Analyzer, que aqui eu vou poder buscar o arquivo de dump e fazer o processo de validação e verificação do que está acontecendo. Se for um driver que foi uma atualização de um driver que está incorreta e assim por diante. Tá? Eu vou cancelar aqui só para vocês verem a parte remota e a gente já vai finalizando. Tá? Ó, se vocês observarem aqui no cantinho inferior esquerdo, já tem uma telinha que não costuma ter, por padrão. Tá? Deixa eu voltar no meu servidor e ver se eu já consigo ter o monitoramento dessa ferramenta. Às vezes ele demora um pouco para ter essa conexão, mas vamos lá. Vamos colocar o deployment para funcionar. Que aí a gente consegue entender. Esse deployment aqui está completamente manual ainda, tá? Mas é possível fazer toda a automatização do processo. Eu não preciso ficar respondendo todas essas questões aqui do setup. Notem que eu vou fazer e vou dar o start. Tomara que apareça lá para conseguir mostrar para vocês o processo de inicialização do Remote Connection do Dart. Outra coisa é que eu consigo também entregar o cliente do AppV através do MDT também. Tá? É interessante mencionar essa parte. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim. Espero que sim. Verificar as propriedades. Monitoramento está habilitado. Ele não costuma aparecer logo de cara. Sempre demora um pouco. Até haver a conexão com o meu deployment. Vinícius, se quiser acrescentar alguma coisa, Guilherme também. Não, tranquilo. Eu acho que para quem utiliza o System Center, mais uma vez, o Configuration Manager ele só vai estender as suas possibilidades, né? Já que o MDT ele já faz muita coisa, só pelo que tu está demonstrando. Se a gente for aqui abrir o Configuration Manager, nossa, aí que o bicho pega mesmo, não é, Guilherme? Ixi, aí é para acabar. Configuration é sensacional. Ele trabalha perfeitamente também, igualzinho o Edu mostrou. Só tem um pouco mais de gerenciamento, né? Mas o final é o que o Edu fez. É sensacional. Isso que o Eduardo fez, cara, imagine você poder dar manutenção em qualquer computador da empresa sem ter que carregar aquela famosa malinha de CDs, né? Kit de Você, sobrevivência, né? é o seu kit de sobrevivência. No mínimo, você está substituindo aí sei lá, uns 3 DVDs de programas aí. Sim, certeza. Exatamente. Ele não apareceu lá, tá? Por algum motivo ele não teve a conexão com o monitoramento do MDT, mas olhem aqui a telinha do Remote Connection do Dart. Então eu tenho um número de um ticket que vai ser que vai dar a concessão de acesso remoto, a porta que vai ser utilizada e aqui o endereço IP da máquina atual. Então eu consigo fazer o acesso remoto e poder fazer todo o processo de configuração que eu necessito, tá? Sem precisar ir até a máquina, por exemplo, que é bem interessante também. O processo de deployment está ocorrendo aqui e por aí vai. Eu vou voltar aqui para o PPT, vou liberar a máquina e o Bom, voltem aí o PPT, por favor.
Aí a gente já pode finalizando. Beleza, Ok. pessoal. Então, acho que a gente falou um pouquinho do MDOP 2014, né, para entender a solução e onde ela pode se aplicar, quais são os seus benefícios. E quem tiver alguma dúvida pode, pode fazer aí. Eu acho que é um momento interessante. A gente responde algumas dúvidas ao longo da apresentação. Uma coisa que a gente tinha conversei com o Guiroto essa semana, pessoal, falar de MDOP em uma hora e meia, a gente está aqui batendo basicamente esse tempo, não é falar tudo do MDOP, né? Só o que Edu mostrou aqui é coisa pra caramba, só num pedacinho de um produto. Então, acho que o que a gente pensou aqui? Se vocês acharem interessante a gente fazer um webcast só sobre uma determinada ferramenta, um determinado produto que vocês queiram, aí pode comentar aí com a gente que a gente prepara aqui o webcast e aborda mais aprofundado a solução, né, não, Viroto? É isso aí. Então, já que a pessoa não tem dúvida, né? A gente vai colocar um pouco de dúvida para eles. Vocês vão escolher um componente de dentro do MDOP para nós fazermos o próximo quinta da TI sobre MDOP. Não é a próxima quinta, ok? É o próximo sobre MDOP. Beleza? Então, fica com vocês. Eu vou lançar uma enquete no nosso portal, no Facebook, Quintas da TI, e aí vocês vão poder escolher lá. Eu não sei se esse webcast ainda vai ser esse ano de 2014, tá? Provavelmente vai ser em 2015. Só que será sensacional. Com certeza. Então, pessoal, acho que o assunto a gente encerra aqui por hoje, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de poder realizar esse webcast com essa galera aqui top de linha, top mesmo, Thiago Guiroto, o nosso mestre MVP aqui, Eduardo Sena. Agradecer a presença de vocês que ficaram até esse minutinho, o pessoal também que participou, que por algum motivo já teve que sair. E só tem que agradecer e vamos preparar para o próximo Quintas da TI. E agora que você já conhece o poder do MDOP, pense em implementar o MDOP para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, assista um vídeo novamente que já vai estar no YouTube e pode entrar em contato com a gente. Beleza, pessoal? Thiago, Edu, valeu, obrigado aí, viu, pela companhia, pela experiência trocada e até a próxima. Valeu, Vinícius. Valeu aí, cara, pela tua contribuição no MDOP. Pô, sensacional mesmo poder falar de uma ferramenta tão boa quanto o MDOP, tão cheia de opções e quebra de obstáculos aí igual ao MDOP. Pessoal, gostaria de agradecer a todos aí que estiveram presentes no nosso Quinta TI de hoje. Nossos canais, o portal Microsoft que nós utilizamos é o Windows Study Group. No Facebook é o Facebook/Windows Study Group. Nós temos o canal no YouTube, youtube.com/Quintas da TI. E a realização desse webcast foi com o Windows Study Group, Quintas da TI, com o apoio do portal GSTI, nosso grande amigo que está nos ajudando, colaborando também. É isso aí, Edu. E quem é o próximo Quintas da TI? O próximo tema do Quintas da TI vai ser sobre o programa MVP no Brasil. Muita gente tem dúvida de como participar, do que quem são os MVPs do Brasil. E não tem ninguém melhor para falar desse tema do que a MVP Lead do Brasil, a Fernanda Saraiva. Então é ela que vai estar apresentando esse Quintas na próxima semana e falando sobre o programa MVP no Brasil. Ok? Exatamente, vai ser dia 20 do 11. Exatamente. Um webcast sensacional e imperdível com a MVP Lead do Brasil, Fernanda Saraiva.
Show de bola. Antes de finalizar, eu peço que todos que estão na sala até agora fiquem, que a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação para melhorar o Quintas cada vez mais. Agradecer a você, Thiago, ao Vinícius Pirro pelo conteúdo apresentado, foi show de bola. O MDOP é sensacional, ferramenta fantástica. E só tenho que agradecer a vocês e aos participantes que tiveram que sair mais cedo e aos que estão com a gente até agora. Um abraço e até a próxima. Tá? Valeu, galera. Um abraço.